Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Eu me chamo Vitor Augusto Bastiani, sou aluno do curso de Administração da Univale e hoje eu vou estar apresentando de forma bem resumida uma parte, uma etapa da conclusão do projeto integrador, que tem como tema a gestão de custos e o papel dela na tomada de decisão de um empresário, de um gestor, e que está sendo feito com o auxílio da professora Cláudia Catarina Pereira. Esse projeto, como eu já mencionei, ele tem como tema a gestão de custos, ou seja, ao longo da execução desse trabalho, a gente foi mencionando alguns dos principais autores que escreveram a respeito desse tema ao longo do tempo e detalhando como que a gestão de custo, quando aplicada de forma correta numa empresa, numa organização, ela pode mudar totalmente a estrutura da empresa. Isso porque com os métodos de gestão de custo, a gente consegue analisar se o preço de um produto ou de um serviço ele está realmente sendo precificado, digamos assim, da maneira correta, né, considerando os custos que ele precisa cobrir, ou se ele está sendo precificado de uma forma que está colocando ele a um valor acima dos concorrentes, fazendo com que a empresa perca clientes e, consequentemente, perca receita. Então, é com base nessa gestão de custo, nessas análises, que a gente consegue analisar se o preço cobrado por um produto ou serviço na empresa está realmente coerente com aquilo que a gente quer obter como meta, né? E em uma das etapas desse trabalho, a gente precisava fazer uma entrevista com um gestor, com um empreendedor que a gente conhecesse e aplicar algumas questões a respeito da gestão de custo e a utilização dessa gestão na empresa desse gestor. Né? Se ela está realmente sendo feita da maneira correta, se não está sendo feita da maneira correta ou se nem está sendo feita. Né? E no caso, o empresário, o gestor que eu acabei optando por entrevistar é o meu tio, que é dono de uma relojaria aqui no município de Brusque, Santa Catarina. E, bom, eu já sabia de certa forma como é que ele trabalhava essa questão de fazer análise do quanto entra na relojaria e o quanto sai, quais são os custos e despesas, mas mesmo assim eu apliquei o questionário e a gente colocou isso no papel que posteriormente foi transcrito aqui para o computador, né? Então, basicamente, como é que funciona? A empresa do meu tio, a relojaria do meu tio, Luiz Fernando Bastiani, ela primeiro que não tem um movimento tão grande, até porque ele é o único funcionário, ele é o dono e o único funcionário. Então, ele que executa os serviços de conserto nos relógios, ele que atende o pessoal no balcão, né? O movimento ele é bem reduzido. Consequentemente, o faturamento não é tão alto. Então, ele consegue ter uma clareza maior no momento de colocar tudo na ponta do lápis e saber quanto que entrou no mês e o quanto que saiu, quais são os custos, as despesas, né? É tudo mais facilitado porque o volume é menor e é mais fácil de controlar. Só que conforme a gente foi progredindo nas perguntas e parando para pensar a respeito de como a gente está fazendo a análise dos custos atualmente, a gente realmente chegou à conclusão de que, poxa, embora seja fácil de fazer esses cálculos, provavelmente eles não estão totalmente corretos, porque a gente faz de uma forma mais simplificada, né? A gente não tem um software, uma plataforma para estar inserindo os custos realmente que a gente tem e fazer um cálculo bem correto. Então, como o volume financeiro que entra na relojaria não é alto, mas a quantidade de serviços que ele faz ao longo do dia, ao longo do mês, é bastante alta, porque são serviços que possuem um valor baixo de cobrança, né, para o cliente, mas que são feitos em alta quantidade, né? Então ele faz aí geralmente por dia uns 20, 25 atendimentos, né, por mês, considerando 20 dias úteis mais ou menos trabalhado, a gente já estaria falando de mais ou menos 500 atendimentos. É bastante pessoa, bastante dinheiro entrando em quantidade, né? Então, o que que acontece? Quando a gente faz o cálculo de uma forma mais simplificada, acabam escapando uns centavos, uns poucos reais em cada produto, né? Porque a gente sabe que no caso de um serviço prestado, a gente tem que considerar qual produto que foi comprado para realizar aquele serviço por parte do gestor, né? A gente tem que considerar a hora de trabalho do gestor, né? Porque cada serviço é baseado em horas, então pode demorar uma hora ou cinco, e essa hora tem um preço. E o cálculo geralmente não é concreto, não é uma, duas, 3 horas. Geralmente
a carga horária ela é de horas e minutos, né? Então dificulta um pouco mais o cálculo. Ah, esse serviço demorou 1 hora e 13 minutos para fazer. E aí? Colocando numa calculadora fica muito mais fácil, mas arredondando na cabeça, vou colocar que foi 1 hora redondo, ou 1 hora e 10. Sempre vai ficar um minutinho ou outro para trás que não está sendo embutido nessa conta do custo, né? Então a gente parou para pensar e, poxa, seria interessante realmente que a gente começasse a adotar os métodos mais corretos. Por exemplo, como eu já até estudei no trabalho e não tinha conhecimento antes de estar realizando ele, análise CVL, que é a análise de custo, volume e lucro, até mesmo ponto de equilíbrio, que é um cálculo que a gente faz para saber qual que é o mínimo de valor que a empresa precisa faturar para estar conseguindo arcar com os custos e despesas mensais, né, para ficar no zero a zero, não ter prejuízo nem lucro. São coisas que a gente pode começar a colocar na prática, no dia a dia, e ver não só quanto a gente realmente está faturando e quanto a gente achava que estava faturando. Porque com certeza vai ter uma diferença entre o valor após a aplicação desses métodos e o valor que a gente tem atualmente, que é um valor feito de forma mais simplificada, né? Vai ter essa diferença. Mas, acima de tudo, eu acho que o mais importante de a gente aplicar esses métodos de gestão seria para a gente mudar algumas coisas dentro da empresa, dentro da relojaria. Aí que entra a parte realmente de tomada de decisão, baseada nessa gestão de custos. Por quê? Porque, bom, hoje a gente está cobrando um preço num determinado produto ou serviço que a gente imagina que seja o preço correto de se cobrar, levando em consideração os custos que a gente imagina ter. Mas colocando isso ali numa ferramenta, num software que calcula exatamente qual que é o custo daquele produto ou serviço, a gente poderia, esse produto ou serviço eu estou cobrando um pouquinho a mais do que eu deveria realmente cobrar. Eu posso diminuir um pouquinho o meu preço de venda desse produto ou desse serviço, porque o meu lucro está legal se eu diminuir um pouquinho. E diminuindo um pouco, talvez eu esteja mais dentro do valor de mercado daquele produto ou serviço e mais lado a lado dos concorrentes. Então hoje eu estou aqui, o concorrente está aqui, consequentemente todo mundo vai no concorrente porque o valor é mais baixo e o serviço é prestado com a mesma qualidade. Se eu conseguir equiparar o valor, bater de frente com o do concorrente, talvez eu consiga mais clientes na minha relojaria e consequentemente um faturamento, uma receita maior. Então essa é a importância também da gestão de custos. Ver exatamente o que está acontecendo na empresa, ver se os custos que estão sendo cobrados, né, os valores por produtos e serviços, tão coerentes, realmente tem que ser aquele mesmo, para o resultado da empresa ser positivo, ou se ele pode ser diminuído para a gente se adequar ao mercado e, quem sabe, captar novos clientes, né? Fazendo assim com que o lucro e a receita da empresa cresça. Então, eu achei bem interessante essa parte mais empírica do trabalho, onde eu consegui conversar com meu tio a respeito. Talvez a gente nunca tivesse feito esses questionamentos se não existisse a realização desse projeto, né? E eu acho que a gente vai seguir adiante com essa ideia de colocar as análises de gestão de custo na prática, no dia a dia na relojaria, para ver se vai ter algum efeito positivo ali de médio e longo prazo, né? Se a gente vai conseguir obter informações relevantes para estar melhorando um pouquinho mais o faturamento e as decisões que a gente toma dentro da relojaria. Mas seria basicamente isso. Esses são os impactos que eu acho que esse trabalho e essa entrevista com meu tio trouxeram. Com certeza foram impactos positivos. E a gente se vê numa próxima.